Agora a gente tem um outro tema muito interessante, principalmente porque tem muita gente afetada, né, pelo pânico só de pensar em falar em público. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de vencer essa barreira, não é? Pelo menos para algumas pessoas que eu conheço, quando se diz vamos fazer uma entrevista ou vamos falar no programa, elas morrem de medo. Mas sabe que existem algumas técnicas que podem facilitar e te ajudar a melhorar, não só para falar na televisão, mas também, quem sabe, numa sala de aula, ou quem sabe pregar numa igreja ou falar num grupo de amigos? Então, a gente quer te ajudar nisso, não é? Para que você possa desenvolver as suas habilidades. E para falar conosco hoje, a coach Mariela Parolini, que é especialista também no gogó, vai nos ajudar aqui. Seja bem-vinda, viu, Mariela? Que bom que você voltou, estamos com saudade. Falando sobre coaching agora, falando sobre falar em público, né? Com prazer. E como eu gosto de fazer isso. Fala muito, né? Mas não é porque é mulher, não, né? Não tem... Isso já dá uma vantagem. Quem tem mais medo de falar em público, homem ou mulher? Engraçado, porque não tem uma estatística com relação a isso, pelo menos eu nunca vi. Mas que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, essa estatística eu já vi. Sério? Sério. Preferem morrer do que falar em público? Por isso que naquela brincadeirinha infame do Jean aqui nos bastidores, você ficou meio travada, né? Como assim? Mas é sério, as pessoas têm mais medo de morrer do que falar em público. Olha. E eu penso, o tímido, será que ele pode virar um bom orador, Mariela? Com certeza. Tem muitas pessoas... Daniel Godry, uma vez eu ouvi uma palestra dele, ele é fantástico. Ele mesmo fala que ele precisa se motivar o tempo inteiro e ele é uma pessoa que trabalha com motivação. Então você vai trabalhando e vai desenvolvendo técnicas para que você consiga. Se você tem o seu objetivo, você vai conseguir desenvolver. Uma das formas que você pode... Você estava falando com relação a falar em igreja e tudo. Sempre tiver a oportunidade, fale. Vai fazer uma leitura, tá no seu pequeno grupo, tá na sua célula, vai ler um versículo. É o melhor lugar, né? Comece fazendo essas coisas devagar. Tá na família, peça para orar, tome a frente e vai orar. Mas o tímido, normalmente, ele não vai ter essa postura, se você sabe, então, que a pessoa é tímida e você é amiga dela, peça para ela fazer. Bom, isso tem que ser muito amigo, porque eu fui fazer isso com a minha esposa, ela quase me bateu. Travou. A pessoa pode ter o efeito reverso, não pode não, de travar? Eu me lembro que no dia, um dos maiores presentes que a minha esposa me deu foi vir ao programa quando fizeram uma homenagem para mim no meu aniversário, porque ela tem aversão a falar em público. No caso dela, eu sei especificamente por quê, mas você tem aí, vamos dizer assim, alguma estatística que mostraria ou que poderia nos ajudar a pensar nos principais motivos que levam uma pessoa a ter esse medo, essa dificuldade de falar em público? Estatisticamente não, mas eu vou te falar de pessoas que... Experiência. De experiência. Por exemplo, uma pessoa sorriu para ela e ela achou que riu dela e não para ela. Entendi. Uma situação de um trabalho na escola onde aconteceu alguma cena engraçada, a turma sorriu, aquela pessoa se fechou. Tem a ver com a questão espiritual, emocional também. Tem a ver. Então você tem que ir passando por isso e admitir. Uma coisa que eu gosto, eu tenho uma filha de 8 anos, a Anabelle, e a Anabelle, ela fica com essa assim, estão rindo de mim. Eu falei, estão rindo pra você. Então eu já começo a fazer isso com ela. E brinco com ela, às vezes, de que tem gente olhando e ela tá falando alguma coisa, ela tá cantando, do microfone de brinquedo. Ela ama brincar. Mas aí com já é um microfone. Treinamento, já é um exercício. Mas ela tem 8 anos, então eu vou brincando com ela dessa forma. Você pode fazer isso com outras pessoas num âmbito menor, pessoas que tenham mais intimidade umas com as outras. Agora, por exemplo, nós como pastores, a gente está aí habituado a sermões, pregar, falar para a igreja e tudo, e isso tem uma certa facilidade. Agora, existem pessoas, Mariela, que têm medo, pessoas que têm conteúdo, mas têm medo de, na hora H, esquecer o que vai falar. Você sempre tem que ter alguma coisa escrita. Tem que ter ali um esboço ali. Sempre Nunca tem que ter. confiar só na memória. Não confie na memória. Até o improviso, você tenha algumas diretrizes, alguns pontos você tem que ter. Porque aquilo ali é que vai te dar segurança. Então, se você chegou, você foi convidado para... Você foi a um culto, te viram lá,
Pode falar uma palavrinha? Não sei se já aconteceu isso. Já. Eu queria contar um testemunho meu que aconteceu aqui há uns 15 dias atrás, e tem muito a ver com o que você está falando aqui. O pastor Márcio havia me pedido para conduzir o culto de terça-feira, que um conhecido iria pregar no culto. Você comentou pra E eu fiquei mal no final do culto por uma palavra que eu falei errado. E eu me cobro muito, porque eu já estou na comunicação há muito tempo e a gente não aceita falar errado. Cuidado, não seja perfeccionista. Sim. Busque a excelência, Mas mas você não sabe seja que perfeccionista. Deus tratou comigo nisso, porque na minha cabeça, eu tinha que fazer tudo certinho. E eu fiz tudo certinho. Mas a última palavra, literalmente falando, a última palavra que eu tinha que falar para fechar o culto, para ir embora, a palavra sumiu da minha cabeça. Eu estava orando para terminar o culto, um culto maravilhoso, Deus moveu tremendamente. E aí eu estou assim, graças a Deus, conseguimos fazer o culto, deu tudo certinho e tal. Na última frase, eu orando ali, e aí me sumiu a palavra que eu queria falar. Eu queria dizer assim, Senhor, então nos despeça em segurança. A palavra despeça sumiu. Eu estou assim, como é que fala, meu Deus? Segundos. E eu, ao invés de mudar a palavra, eu não soltei despida. Gente, eu fui para casa mal. Eu falei, olha, o culto foi bênção demais, mas eu fiz uma besteira no final do culto. Acho que ninguém nem deve ter notado isso. Mas para mim foi um troço assim que me derrubou. O que hoje eu lembro que você chegou no dia seguinte aqui compartilhando. Você mas esse perfeccionismo, isso altera total o emocional da pessoa, daquele orador. Eles geram um estresse. Muda a respiração. As mãos trêmulas. Não, se tivesse acontecido comigo no início do culto isso, eu tinha acabado para mim. Mas olha, uma coisa, o que a gente quer na comunicação? Comunicar. A gente quer comunicar. Tornar comum. Sim, a gente quer o quê? Que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Então eu tenho que ser natural e ter credibilidade. E hoje, até mesmo na TV, se uma pessoa erra, nada mais natural do que mudar a palavra. Sim. Do que, desculpa. Consertar. Entendi. Mas eu chamei aqui a presidenta Lula. Eu falei hoje aqui, presidenta Lula aqui, tudo que é perfeitinho demais, às vezes não fica real, natural. Não é natural. Entendi. Então, até mesmo o que falha, se você... me desculpa. Às vezes você está falando, some a palavra. Some mesmo. Gente, eu esqueci aquela... Isso aproxima você do público. Isso chama a atenção. Torna mais humano, né? Exato. Então a gente não tem que ter aquela ideia de que a pessoa que vai falar em público, ela tem que ser perfeita. Nunca vai errar. Não. Se programe, seja de roteiro. Improviso ou não, tenha o seu roteirinho. Né? Eu, particularmente, gosto de colocar a introdução, 3 ou 4 pontos e uma conclusão. Ilustre, porque tem as pessoas que são visuais, tem as pessoas que são auditivas, tem as pessoas que são sinestésicas. Então, coloque um vídeo para ilustrar, coloque uma música para que você consiga pegar todos os públicos, né? Se você está só falando no momento da pregação, não tem como colocar, mas você pode fazer menção a alguma coisa e lembrar, fazer com que ela se lembre da questão com mais detalhes, para que ela remeta à imagem. Isso vai fazendo a diferença e vai criando uma empatia entre você e o público, que na hora que você percebe que o público está junto, você relaxa. Você tem que ser você no você. momento, né? E nunca se comparar com outros, porque às vezes as pessoas dizem, fulano fala melhor do que eu, como é que vai ser? As pessoas vão me comparar, aí derruba tudo, né? O que nós temos que ter são modelos de excelência. O modelo de excelência, ele nos norteia. Então, puxa, aquele pastor fala, que bênção, né? O que ele faz? Aí você começa a observar, aprender com ele. Você vai aprender com ele, mas você vai criar o seu estilo. Você não vai ser uma cópia dele, você não é um clone dele. Você vai criar o seu estilo baseado naquilo que você acha bom. Nós temos que ter bons exemplos. Jesus é o nosso exemplo. Sim. Né? Então, o que ele fez de bom, a gente vai fazer. E o que a gente tem hoje aqui de bom que a gente vai seguir também.